Ok, muito obrigado pelo convite, então. O meu nome é Ricardo Luiz Viana, eu sou do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e eu gostaria de falar hoje sobre estruturas fractais em dinâmica não linear e aplicações à física de plasmas. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar alguns dos colaboradores desse trabalho e dos trabalhos que estão ligados, né, a este, né. Em primeiro lugar, a Amanda Matias, que está fazendo pós-doc aqui conosco em Curitiba, em bolsa da CAPES, PNPD. Também temos o professor Tiago Crutz, que fez também, ele foi aluno da professora Marisa, depois fez um pós-doc aqui conosco também, já há alguns anos atrás, e no momento é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco, aqui no Paraná. Tem a professora Marisa Roberto também, do ITA, em São Paulo, e finalmente o professor Iberê Luiz Caldas, do Instituto de Física da USP, né? Então, meu seminário está estruturado nesses 4 tópicos. Eu gostaria de começar falando um pouco de maneira geral sobre fractais. É um assunto que provavelmente todos vocês conhecem, mas apenas para fixar um pouco as ideias, né? E gostaria de apresentar então para vocês algumas das conexões que existem entre fractais e dinâmica não linear, tanto em sistemas dissipativos como em sistemas conservativos abertos, que está mais ligado, então, ao que a gente faz aqui no grupo, né? E gostaria de finalizar mostrando um exemplo representativo dessa discussão na física de plasmas, que é o nosso assunto principal de trabalho já há alguns anos, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente se pergunta o que é um fractal, né, vem à mente diversas coisas, né? Então, em primeiro lugar, essas figuras lindas que a gente encontra aí na internet, de objetos fractais, né? E que viraram até uma espécie de arte popular, né? Pop art, no sentido mais amplo mesmo, né? Hoje em dia, até mesmo em filmes, né? Até em séries de televisão, a gente encontra essas figuras. Então, o que a gente pode falar em termos assim conceituais, né? Então, um objeto fractal, ele sempre tem 2 características que estão muito ligadas entre si, né? A primeira delas é a chamada autossimilaridade, que a gente vai ver o que ela significa. E depois a dimensão fracionária, né? E é importante a gente ter em mente que os objetos fractais, eles não pertencem à geometria euclidiana, ok? Então, eles envolvem, às vezes, conceitos, né, que fogem um pouco àquela nossa intuição, né, que a gente desenvolve durante o período escolar, quando a gente está sempre ligado à geometria euclidiana. Então, os fractais, eles desafiam um pouco esse nosso conhecimento adquirido, né? E ao contrário do que muita gente imagina, os fractais não são coisas tão recentes assim. Na verdade, eles têm sido estudados por diversos matemáticos desde o século XIX. É que, de fato, por razões assim muito compreensíveis, desenhar um fractal só começou a ser possível quando você começou a ter acesso a computadores, né, digitais. Então, a própria palavra fractal, ela foi cunhada pelo famoso matemático, né, o Mandelbrot, em 1975, e ela vem do latim fractus, que significa quebrado ou fraturado, né? Então, a partir dos trabalhos de Mandelbrot, os fractais se popularizaram realmente. E, como eu disse, eles invadiram todos os campos praticamente do conhecimento e da própria arte mesmo, porque diversas instalações, né, pinturas, esculturas, todas com fractais. Então, discutindo rapidamente aquelas 2 propriedades dos fractais, quando a gente fala em autossimilaridade, pessoal, dá um pouco a impressão de uma redundância, porque qualquer coisa é similar a si próprio.
Na verdade, quando a gente diz que o objeto é autossimilar, ele parece idêntico em diferentes escalas. Então, se você pega, por exemplo, uma pequena parte desse objeto e amplifica, magnifica, ela é similar ao objeto como um todo. Então, aqui vocês encontram, por exemplo, essa é uma famosa figura, né, o chamado triângulo de Sierpinski, e vocês pegam, por exemplo, um pedacinho desse triângulo e ampliam, ele vai ser, nesse caso aqui, idêntico ao todo, né? Inclusive, na matemática, às vezes, essa autossimilaridade exata, ela é chamada de invariância de escala, né? E ela aparece também em objetos naturais, né? Só que, nesse caso, não é uma autossimilaridade exata, né? Um exemplo muito famoso é a da folha de samambaia, né? Você pega um pedacinho da folha e amplifica, ela parece com a folha como um todo. Aqui são outros exemplos, ó, né? Essa brócolis maravilhosa que tem aqui, né? Uma brócolis que infelizmente a gente não acha no Brasil, pelo menos aqui em Curitiba nunca vi nas feiras, né? Mas ela tem essa aparência, a própria brócolis comum tem um pouquinho essa autossimilaridade, né? A couve-flor também. Você pega um pedacinho da couve-flor, ela lembra uma cabeça de couve-flor, né? Aqui a gente tem um exemplo muito interessante, aqui a estrutura, né, das veias e artérias do pulmão, em vermelho e azul, e aqui do lado a estrutura dos alvéolos pulmonares, né? Então, é uma estrutura que se ramifica de maneira muito complexa e que faz com que haja uma autossimilaridade, né? Aqui, essa figura é interessante porque é uma fotografia aérea de uma região montanhosa, onde você vê também, lógico que é até um certo nível, né? Então, um trecho dessa cordilheira de montanhas não é muito diferente da cordilheira como um todo, né? Então você encontra muitos exemplos, né? Eu poderia ficar aqui horas falando sobre esses exemplos de fractais, né? Mas, de fato, o que eu gostaria de chamar a atenção a vocês é o segundo aspecto da fractalidade, que é medido, então, pela chamada dimensão de contagem de caixas, né? Porque quando a gente fala em dimensão fracionária, aparentemente não é algo que seja intuitivo, né? De fato, não é. Então, essa dimensão, ela foi proposta por um matemático até muito famoso, para nós físicos, né? O Minkowski, né? Que foi o criador, né, da linguagem do espaço-tempo, né? Ele era um geômetra, né? Era um camarada que tem contribuições importantes na matemática. E ele propôs, no começo do século XX, né, uma definição operacional de dimensão. E provavelmente muitos de vocês já conheçam, então eu estou passando assim bem superficialmente. Como diz o nome, contagem de caixas, você recobre o objeto que você quer medir a dimensão com um certo número de caixas, um número mínimo de caixas N, de tamanho R. No caso, se as caixas forem quadrados, seriam quadrados de lado R, né? Então, aqui na figura ilustra bem que quanto menor é o valor do R, maior é o número necessário dessas caixas. De fato, esse número R, ele satisfaz uma lei de escala, né? Aqui eu estou até falando aqui no grupo onde tem muitas contribuições importantes aí do professor Denis sobre leis de escala, né? Então, no caso, nos fractais, esse número de caixas escala com o tamanho da caixa elevado a menos D, onde D, então, seria o expoente, ou a dimensão, melhor dizendo, de contagem de caixas. Formalmente, essa definição ela só é rigorosa no limite, né, quando R tende a zero. Então, nesse caso, eu tenho essa expressão aqui. E essa é uma expressão legal, porque se eu aplico, por exemplo, a objetos mais comuns da geometria euclidiana, a retas, a superfícies, eu obtenho os resultados que a intuição diria que eu iria obter, né? Então, um segmento de reta tem dimensão 1, um quadrado tem dimensão 2, e assim por diante.
Mas existem casos que fogem um pouco essa intuição, né? Um dos mais interessantes é o chamado conjunto de Cantor, né? E esses conjuntos, eles são construídos de maneira iterativa. Você começa, por exemplo, com um segmento de reta de comprimento unitário, né? Aí você divide esse segmento em 3 segmentos iguais e remove o terço médio deles. Então, cada operação, você pega os segmentos restantes, divide em 3, né, tira o terço médio e vai fazendo isso ad infinitum, né? Então, é muito fácil a gente observar que em cada passo, né, por exemplo, aqui o tamanho vai caindo, né, de 1/3 para 1/9, de 1/9 para 1/27, enquanto que o número de caixas vai aumentando de 2 para 4, de 4 para 8 e assim por diante, né? Então, no enésimo passo, é fácil mostrar que você precisa de 2 elevado a n caixas de tamanho 3 elevado a menos n, né? E aí, substituindo aqui na fórmula, e obviamente o limite vai ser diferente, né? Aqui é o limite de infinitas etapas, né? Então, por isso que esse n agora está indo para infinito. Vai dar esse número aqui, log de 2 sobre log de 3, que é um número interessante porque ele é menor do que 1, né? Então não é um segmento de reta, mas também não é zero, ou seja, o conjunto de Cantor não é simplesmente um conjunto de pontos, né? Ele é o que a gente poderia chamar de um conjunto, uma poeira estruturada, né? E para reforçar essa impressão, a gente até pode mostrar que a medida desse conjunto de Cantor é nula. Então aqui, por exemplo, se nós pegamos na enésima etapa da formação do conjunto, eu preciso de 2 na n caixas, né? De tamanho 3 na n. Então o comprimento do conjunto, certo, que restou, né, é r vezes n, né, que dá 2/3 elevado a n. Como 2/3 é menor que 1, na hora que você tira o limite, vai dar 0. Então, o conjunto de Cantor é um exemplo de fractal com medida 0. Né? A gente chama tecnicamente de medida de Lebesgue, mas é o comprimento dele. Né? Então, realmente, ele é um conjunto de propriedades muito interessantes. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas vocês encontram aí na literatura muitas propriedades bacanas do conjunto de Cantor. E a generalização do conjunto de Cantor para 2 dimensões é chamada poeira de Cantor, que é construída de maneira muito parecida. Você começa de um quadrado, divide em 9 partes iguais, remove os terços médios e faz isso infinitamente, né, até você ficar com uma poeirinha realmente de pontos. É um exercício bastante simples a gente mostrar que a dimensão da poeira de Cantor é o dobro da dimensão do conjunto de Cantor, ok? E isso é facilmente explicável porque, na realidade, essa poeira de Cantor é o produto cartesiano de 2 conjuntos de Cantor, um em cada direção, né? E por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque a poeira de Cantor ela é um fractal muito prototípico. Tem várias estruturas em dinâmica que têm essa característica da poeira de Cantor. Então, dimensão fractal, autossimilaridade, correto? E, como a gente vai ver, medida nula, né? Então, para falar em dinâmica, nós temos que falar sobre caos. E não é preciso entrar em muitos detalhes, porque todos vocês aqui conhecem bem esse assunto, né? Então, considerando assim de maneira grosseira o caos apenas um comportamento irregular, nós ainda temos que adicionar a condição de que haja dependência sensível às condições iniciais, ou seja, expoente de Lyapunov positivo, né? Lembrando que esse termo caos ele foi cunhado apenas em 1975 por esse matemático aqui, o Jim York, né? E desde então foi um termo que se popularizou também, e eu diria até sem medo de exagerar, que criou também uma pop cultura, né? Você tem uma pop cultura de fractais e tem uma pop cultura de caos. Como
exemplo, eu diria aqueles 3 filmes da série O Efeito Borboleta, né, que são muito conhecidos e que meio que emprestaram a ideia de caos, só que, como vocês já devem ter visto o filme, só emprestaram o termo caos. Na verdade, não tem muito a ver, né? Mas eu gostaria só de mostrar para vocês, a título de ilustração, a relação entre caos e fractais pode ser ilustrada no mapa de Henon, bastante conhecido, né? Mapa bidimensional, dissipativo, o jacobiano do mapa é menor que 1 em módulo. Então, quando nós consideramos aí um número muito grande de iterações, em qualquer condição inicial, bom, qualquer não, né? Algumas não vão funcionar, mas digamos assim, as condições iniciais dentro da bacia desse atrator vão dar origem a esse objeto, que a gente chama de atrator, cujos expoentes de Lyapunov têm esses valores aqui, como um deles, o maior, é positivo, o atrator é caótico nesse sentido da sensibilidade às condições iniciais, né? Então, se a gente aplicar esse algoritmo de dimensão de contagem de caixas para o atrator de Henon, ok? Então, nós recobrimos o atrator com uma malha e contamos o número de caixas de tamanho epsilon necessárias para recobrir o atrator. Nós vamos encontrar um valor da ordem de 1,26, que mostra que o atrator de Henon é fractal. E essa foi uma característica que durante muito tempo ficou muito associada entre caos e fractalidade, né? Tanto é que alguns autores, como Riley e Taken, chamavam de atrator estranho. Hoje em dia se sabe que a coisa não é bem assim, né? Você tem atratores caóticos que não são fractais e atratores fractais que não são caóticos. Mas existe tipicamente essa conexão, né? E, na realidade, o próprio Henon, no seu trabalho original, que é muito interessante, né, um trabalho que todo mundo deveria ler, porque é um exemplo assim, fantástico de trabalho bem escrito, né, um trabalho elegante, né? Ele mostra, usando argumentos bastante intuitivos, que as transformações que levam o mapa de Henon a ser o que ele é, fazem com que naturalmente você tem a autossimilaridade, né? Então, se você pega um pedacinho aqui do mapa de Henon, do atrator de Henon, perdão, e amplia, essas ampliações são muito semelhantes à original. E, por trás disso, o próprio Henon mostrou que há esse mecanismo que ele chamou de estica e dobra, né? Então, um mecanismo esse que faz com que haja essa autossimilaridade. Essa autossimilaridade foi explorada depois pelo próprio Yorke, né, o Jim Yorke, mais um outro matemático chamado Kaplan, e eles têm aí uma série de trabalhos importantes sobre a conexão entre fractalidade e caos, né? Um desses trabalhos que a gente também gosta de citar, porque é um trabalho muito interessante, foi lá do grupo de Maryland também, da famosa trindade, né, Greboge, Ott e Yorke, né? Então, eles mostraram que a fractalidade aparece na dinâmica não linear também num contexto um pouquinho diferente. Você não precisa ter necessariamente atrator caótico, mas se você tiver, por exemplo, 2 atratores no teu sistema, né, e as bacias de cada atrator, por exemplo, aqui nós estamos desenhando com cores diferentes, né, estamos desenhando em vermelho e verde. Então, se a gente considera, certo, que qualquer condição inicial no espaço de fase aqui, ela é sempre determinada a menos de uma certa incerteza, que nós também estamos chamando de epsilon. Então, se essa vizinhança está contida inteiramente em qualquer uma das 2 bacias, você não tem incerteza no estado final, né? Porque essa fronteira de bacia aqui não intercepta a vizinhança. No entanto, se ela interceptar, por exemplo, nesse caso aqui, você não pode dizer a priori para qual atrator a condição inicial vai convergir. Então, foi o que chamou-se, né, de condição epsilon incerta. Isso acontece se a epsilon vizinhança intercepta a fronteira de bacia.
Então, foi mostrado por esses 3 autores que se a fronteira de bacia for um fractal, mesmo que os atratores não sejam, tá? Os atratores podem ser pontos fixos, estáveis, atrativos. Se a fronteira de bacia for um fractal, então, novamente, eu tenho uma lei de escala aqui, né? A fração incerta, ela escala com epsilon, que é a incerteza, elevado a um expoente, que pode se mostrar, esse expoente é a dimensão do espaço de fase, menos a dimensão de contagem de caixas da fronteira de bacia. Então, aqui, por exemplo, você teria uma dimensão igual a 1, que é uma fronteira suave. Aqui, como é uma fronteira fractal, esse valor, então, da dimensão vai ser, né, diferente, né? Então, esse é o chamado método da fração incerta que a gente usa para caracterizar fractais. Mas, como eu disse a vocês, os fractais também podem aparecer em sistemas conservativos. Então, também eu sei que esse é um assunto muito importante aí no grupo de Rio Claro. Muitas pessoas trabalham aí, meu xará, Ricardo Egídio, trabalha com sistemas conservativos. Então, o pessoal conhece bem essas particularidades. Existe um exemplo clássico que é o sistema de Enon-Ayres, né? O sistema de Enon-Ayres, ele é um sistema muito interessante porque ele tem um pedigree astronômico, né? Certo? Vejam que esse Enon é o mesmo Enon do mapa lá, né? Michel Enon. Opa! Então, o Enon, ele fez um modelo para o movimento de uma estrela num potencial de uma galáxia, né? E as particularidades do modelo a gente não está abordando aqui, mas é equivalente ao movimento de uma partícula de massa 1, né, num potencial bidimensional dado por essa expressão. Então, é um sistema hamiltoniano, né, está aqui a hamiltoniana do sistema, que é numericamente igual à energia, porque não depende do tempo, né. Então, é interessante que se a energia da partícula for maior do que um certo valor crítico, que é 1/6, o sistema é aberto, ou seja, a partícula não é mais confinada nesse poço de potencial. Então, se a partícula, por exemplo, é injetada nesse potencial, ela acaba indo para o infinito. Mas ela pode ir para o infinito por diversas saídas, né? Então, no caso, existem 3 saídas possíveis aqui, certo? Então, o sistema de Enon-Ayres para essas energias é um sistema hamiltoniano aberto. Bom, o pessoal também de Rio Claro trabalha muito aí, né, trabalhos importantes do professor Denis aí em bilhares, por exemplo. É como se você tivesse um bilhar com furos, né? Um bilhar pelo qual as partículas possam escapar, né? Então, no caso de Enon-Ayres, como é um sistema hamiltoniano, você não tem mais atratores. Mas você pode, digamos assim, definir um objeto chamado, um conjunto, né, chamado bacia de saída, ou bacia de escape. É como se fosse a bacia de atração, só que é o conjunto de condições iniciais que levam a um certo escape. Então, aqui, por exemplo, nós temos esse é um trabalho do professor Miguel San Juan, que é um outro colaborador nosso, né, lá da Espanha. Então, aqui você tem o sistema de Enon-Ayres com 3 saídas, tá, que nós estamos pintando de azul, amarelo e vermelho, tá? E as condições iniciais, então, que escapam por essas saídas são pintadas com a mesma cor. Então, esses pontos aqui em vermelho correspondem à bacia de escape da saída vermelha, os pontos em amarelo, a bacia de escape da saída amarela, e os pontos em azul, a bacia de escape da saída azul. E vocês percebem, eu acho que isso é quase intuitivo, que são fronteiras fractais, porque você tem pedaços de bacia amarela dentro da bacia vermelha, pedaços da bacia azul dentro da bacia vermelha, e de fato você tem uma estrutura fractal aí, né? Na verdade, essas estruturas fractais nas bacias de saída e também nas bacias de atração, elas têm a mesma origem, tá? Que é justamente a estrutura que a gente costuma chamar de estrutura homoclínica, né? Então, o pessoal que já fez o curso de causa aí, né, de dinâmica não linear,
né, sabe que você tem nos pontos fixos instáveis as variedades invariantes. Né? Desculpe, só um golinho de água aqui. Hoje eu dei aula de manhã e dei aula à tarde, então a minha voz não está muito boa. E o clima de Curitiba também não ajuda, né? Então só tomando água mesmo. Né? Bom, então essas variáveis, elas são variáveis invariantes, porque se você pega uma condição inicial sobre elas, as órbitas resultantes, né, estão sobre elas também. E elas são estáveis e instáveis à medida de que elas convergem para o ponto fixo, para tempos positivos ou para tempos negativos, né? Supondo aqui que o sistema seja inversível, né? Então, no caso de sistemas conservativos, não integráveis, como é o caso do mapa do sistema de anon-áridos, né? Então, você tem esses cruzamentos homoclínicos entre as variáveis estável e instável, que estão associados, então, a caos, né? Mas nós também podemos explicar as fronteiras fractais de bacia pelo mesmo tipo de raciocínio. Se você pega, por exemplo, um ponto fixo instável, tá? Um ponto de Sela, por exemplo, que pertence à fronteira entre bacias, então a fronteira, propriamente dita, ela coincide com a variável estável, né? Os matemáticos gostam de chamar de clausura, né? Então, a clausura da variedade estável é a fronteira de bacia. E é muito importante a gente observar que essas fronteiras fractais de bacia, elas são estruturas fractais que têm consequências importantes, né? Então, por exemplo, elas dificultam a nossa previsão do estado final do sistema. Então, como eu mostrei aqui agora para vocês, se a condição inicial é incerta e ela intercepta a fronteira de bacia, você não sabe para onde essa condição vai. Mesmo que você diminua essa incerteza, como a lei de escala é fractal, né? Então, por exemplo, para você ter uma incerteza, para você reduzir a fração incerta, você tem que reduzir a incerteza por um fator absurdamente alto. E isso é tanto pior quanto mais próximo de zero for esse expoente. No limite, que às vezes a gente chama de bacia crivada, o alfa é nulo praticamente, você pode reduzir o quanto você quiser a incerteza, que a fração continua incerta para sempre, né? Então, esse é um problema que, evidentemente, se aparece num sistema físico, causa uma dor de cabeça tremenda. É interessante também que as próprias variedades invariantes, elas são fractais, né? No caso, por exemplo, a fronteira de bacia de saída, ela, como ela é a clausura da variedade estável, ela tem a mesma dimensão dela, né? E para um sistema hamiltoniano, devido à invariância no tempo, as variedades estável e instável têm a mesma dimensão. Então, é muito interessante a gente analisar, por exemplo, o que ocorre com a interseção entre essas variedades. Então, aqui vocês estão vendo no sistema de anon-áridos, essa é uma construção um pouquinho diferente que o Miguel fez. Então, é uma projeção diferente do espaço de fase. O espaço de fase é, na verdade, quadridimensional, né? Então, aqui é uma projeção diferente. Então, aqui você tem as bacias de saída, como a gente mostrou antes, e aqui as variedades. Estável e instável. Se a gente agora analisa, desculpem, a interseção entre as duas. Então, essa interseção, ela vai conter, evidentemente, os pontos homoclínicos, né? Do ponto de vista matemático, esse conjunto, chamado cela caótica, é um conjunto invariante, não atrativo, certo? E ele tem propriedades muito parecidas com as propriedades da poeira de Cantor. Por quê? Porque as próprias dimensões das variedades são fractais. Então, por exemplo, a dimensão da cela
é a soma das dimensões das duas variedades menos a dimensão do espaço de fase. Então, a própria célula caótica é um conjunto fractal e a célula caótica está por trás do comportamento caótico que, digamos assim, está subjacente ao escape, né? Então, é uma conexão muito bacana, porque a gente vê que a fractalidade não é um mero acaso, não é uma coincidência, ela está no cerne da descrição de várias coisas dinâmicas que ocorrem. Então, gente, eu gostaria de encerrar mostrando para vocês uma aplicação que nós fizemos, uma aplicação à física de plasmas, que envolve, então, o comportamento de linhas de campo magnético em tokamaks, né? Sem querer trazer muito a nossa discussão para o campo da física de plasmas, mas apenas dando uma ideia para vocês, o tokamak é basicamente uma configuração de campos magnéticos construída para confinamento de plasma, né? Então, isso acontece porque as linhas de campo magnético dentro do tokamak, elas são fechadas. E a gente aprende lá no eletromagnetismo, né, a gente lá no Jackson, no Hertz-Milford, que as partículas com carga, elas executam um movimento de giração. Então, se as linhas de campo magnético são fechadas, em princípio, você consegue manter as partículas ali dentro, pelo menos por algum tempo, né? Então, o tokamak foi uma invenção na época, União Soviética, né? Inclusive, tokamak é um acrônimo, eu não falo russo, mas me contaram, certo, que é um acrônimo que quer dizer câmara toroidal, né, magnética, né? Agora, não me perguntem em russo, deve ser algo bastante peculiar, assim, né? Então, como é que são conseguidas essas linhas de campo magnético fechadas? Então, você tem dois campos principais. Você tem o campo toroidal, produzido por bobinas externas, como se fosse um solenoide, e tem o campo poloidal, que é produzido pelo próprio plasma. O plasma é uma espécie de uma espira de corrente, né? Então, a combinação desses dois campos leva a linhas de campo magnético helicoidal. Então, como provavelmente vocês sabem, existem aqui no Brasil algumas máquinas, a maior delas atualmente está na Universidade de São Paulo, é o chamado TCA-BR, né, que o pessoal que lá vem de São Paulo, né, o Renê, provavelmente já visitou muito o laboratório de plasma lá, né, e então essa máquina está em operação já há vários anos, né. E, basicamente, nós estamos interessados nas chamadas equações das linhas de campo. É verdade que não é bem o movimento das partículas que a gente está descrevendo, mas descrevendo as linhas de campo, a gente tem uma ideia, pelo menos inicial, de como que as partículas se comportam, né? E aqui tem uma coisa muito interessante, gente, que se você escreve a posição de um ponto numa linha de campo, usando as coordenadas adequadas, você chega em equações para as linhas de campo que são muito parecidas. Na verdade, é possível mostrar que são formalmente idênticas às equações canônicas de Hamilton. A única coisa que você tem que fazer é associar uma variável tempo, que não é bem um tempo físico, porque esses campos magnéticos são estáticos, mas é uma coordenada ignorável. Então, no caso do tokamak, a coordenada toroidal passa a ser o nosso tempo. Então, funciona mais ou menos, gente, como se você fizesse uma parametrização das linhas de campo. Então, definindo variáveis de ação adequadas, você pode escrever as equações das linhas de campo na forma de equações canônicas de Hamilton, o que é sensacional, né, gente? Porque muitas das coisas que a gente aprende em dinâmica sobre sistemas conservativos podem ser aplicadas, então, para linhas de campo magnético, né? Então, por exemplo, eu posso integrar as equações das linhas de campo ao longo de uma volta completa em torno do torus, né? É o que está mostrando aqui, ó. Então, o meu tempo é, no caso, esse ângulo.
E se você faz uma superfície de seção de Poincaré, por exemplo, você pode registrar as coordenadas de cada ponto da linha de campo, você tem essencialmente um mapa bidimensional. Então é muito interessante o pessoal aí da área de sistemas hamiltonianos do grupo, porque esse é um exemplo incrível de um toro dinâmico, que é uma coisa abstrata, né, que vive na cabeça dos matemáticos, é na realidade um toro físico, porque as linhas de campo magnético e, consequentemente, as partículas estão razoavelmente confinadas naquele torus. Então, você pode obter, por exemplo, um mapa simplético, e eu posso mostrar que ele é simplético, porque você tem a condição de conservação do fluxo magnético, né? Dividir B igual a 0 faz com que o jacobiano dessa transformação seja igual a 1. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre como que são esses mapas, mas nesses últimos 30 anos, vamos dizer assim, muita gente trabalhou nisso, né? Muitos alunos, principalmente alunos do professor Iberê Caldas, e até hoje em dia ainda continua a ser um assunto estudado, e nós focamos num mapa especificamente, que é o chamado mapa do tokamak com limitador ergódico, onde é possível obter analiticamente esse mapa, e talvez o fato mais importante para nós não entrarmos em detalhes técnicos, é que ele é não integrável, e para determinados valores da perturbação, você tem causa hamiltoniana. Então, esse é um ponto assim, bastante interessante, que vocês podem ver aqui pela superfície de seção de Poincaré, né? Então, o pessoal dos sistemas hamiltonianos aí pode, por exemplo, verificar as ilhas, né? As ilhas periódicas, você tem aqui a região caótica. Torus-Cam você tem também, né? Mas já na região interior do tokamak, né? Então, na região interior você tem esses Torus-Cam, e na região exterior você tem caos. É ruim isso? De maneira alguma. O limitador ergódico foi feito para isso. Na realidade, a ideia do pessoal de física de plasma é caotizar a parte periférica da coluna de plasma para tentar ver se diminui um pouco o transporte. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a gente inicialmente fez uma análise das variedades instável e estável, fizemos também a contagem de caixas para ambos, obtendo aqui as dimensões das variedades invariantes. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, as variedades têm dimensão 1.92 e a célula caótica tem dimensão 1.84, né? Fizemos também uma análise sobre bacias de escape, só que o nosso escape está relacionado a um escape físico mesmo. A partícula que está na região caótica, ela pode atingir a parede do tokamak e se perder. Então, nós dividimos a parede do tokamak, que no caso em 3 regiões, e consideramos a bacia de cada uma delas. Então, nós utilizamos aqui tons de cinza, né? Então, usamos alguns tons de cinza para distinguir as bacias. Então, em cinza escuro, a bacia da saída 1, em cinza claro, a bacia da saída 2, em preto, a bacia da saída 3. E vocês percebem que a estrutura é realmente muito complicada e se assemelha bastante àquela do Enon-Iris, né? Em particular, se você pega um pedacinho aqui dessa estrutura e amplia, essa estrutura vai reaparecer em ampliações sucessivas. Então, é uma alta, digamos assim, é uma grande sugestividade que você tem fractal, né? Uma outra coisa que a gente pode verificar é que, além de fractal, essas 3 bacias elas têm uma propriedade topológica que eu vou falar rapidamente para vocês, chamada propriedade de Wada. Essa região aqui provavelmente é um dos pontos turísticos menos visitados pelos turistas que vão lá para Foz do Iguaçu fazer aquelas excursões culturais e científicas, né? Então,
é o ponto onde o Rio Iguaçu deságua no Rio Paraná. E é a fronteira comum entre Brasil, Paraguai e Argentina, né? Então, gente, esses pontos de fronteira comum para 3 ou mais bacias são pontos que só ocorrem isoladamente, né? Para bacias não fractais. Mas, se você tem bacias fractais, aqui é um exemplo que eu tirei de um outro trabalho. Então, essas fronteiras têm o que a gente chama de propriedade de Wada. Todos os pontos da fronteira são pontos que têm coexistência de 3 bacias. Então, é o que a gente chama de propriedade fractal extrema. E nesse caso, eu não vou entrar na parte técnica, matemática, mas é possível mostrar que a fronteira exibe a propriedade de Wada se, aqui no caso, o em branco é um segmento da variedade instável, ela intercepta as 3 bacias. Então, quando isso ocorre, é uma condição necessária, porém não suficiente, mas para nós já é bastante sugestiva de que a propriedade de Wada, então, aparece no tokamak. Finalmente, só para a gente terminar, eu gostaria de mostrar para vocês um outro exemplo de fractalidade que aparece na distribuição dos tempos de escape. Então, eu falei para vocês agora há pouco do escape em termos geométricos. Mas você pode contar o tempo que leva em iterações do mapa para que uma certa condição inicial escape. Pode parecer que não, mas há uma distribuição muito complicada desses tempos aqui. Então, no eixo horizontal, eu estou representando aqui o ângulo poloidal, que é o ângulo que a gente mede na parede de uma certa condição inicial. Aí eu meço quanto tempo leva em iterações do mapa para essa linha de campo sair por qualquer uma das 3 saídas. E vou variando, então, vou varrendo aqui os valores entre 0 a 2 picos. Então, vocês vejam que aparecem esses picos aqui, eles lembram muito os resultados de espalhamento caótico, que é uma área muito interessante, né, onde vários pesquisadores já trabalharam. Então, vocês têm aqui, por exemplo, um comportamento muito irregular, e na hora que você faz um zoom, essa irregularidade mostra assim, sinais de autossimilaridade, né? E, de fato, a gente fez o cálculo aqui da fração incerta e deu, então, um conjunto do tipo Cantor com dimensão de 0,923, né? Outro exemplo ligado a esse também é o que a gente chama de pegadas magnéticas, e são basicamente os pontos de escape das linhas de campo na parede do tokamak. Então é como se você tivesse assim uma partícula viajando ao longo da linha de campo, e ela bate na parede do tokamak, ela deixa uma pegada. Na prática não é bem isso, né? Você pode medir isso, mas aqui é um ponto matemático, né? Então, essas pegadas magnéticas são, digamos assim, as assinaturas do escape, né? E aqui vocês percebem que essas pegadas têm uma estrutura muito interessante, inclusive essas faixas aqui, elas aparentemente têm uma distribuição fractal. Na verdade, há como se medir isso, porque se as partículas carregam energia, então, por exemplo, se a partícula tem um grande tempo de escape, ela leva com ela uma maior energia e, consequentemente, deposita mais energia na parede. Então, esse é um trabalho feito num tokamak alemão, por esse grupo aqui, e, sem entrar em detalhes, gostaria de chamar a atenção para vocês dessa figura aqui, onde mostra o padrão de deposição de calor numa região da parede. E esse padrão, ao contrário do que poderia parecer, ele não é uniforme, né? Porque tem aqui regiões onde tem bastante temperatura, né? A temperatura é alta, isso aqui é um mapa térmico, né? E regiões onde a temperatura é baixa. E, evidentemente, do ponto de vista experimental,
a gente não espera que tenha uma autossimilaridade exata, né? Na verdade, é uma autossimilaridade apenas aproximada. Mas, comparando, por exemplo, essa figura experimental com essa figura teórica, onde a autossimilaridade é exata, isso é uma evidência que sugere fortemente que esse caráter fractal ele se manifesta realmente nas experiências, né? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aí a atenção de vocês.